Rádio Conectados, Itaipava e Rio de Janeiro. Fala, turminha, e aí, tá tudo bem em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja sintonizado? E aí, tudo beleza? Sou Sandro Barcelos e trago com muito orgulho mais uma edição do nosso Placar Esportivo desta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. A partir de agora tem muita informação com credibilidade pra você, tem muito bate-papo porque a quarta-feira foi movimentada. Tivemos gols, tivemos problemas no campo, tivemos estreias, tivemos, enfim, tudo que um futebol brasileiro tem pra oferecer. A gente vai destrinchar a rodada pra você da noite, gols, conversar contigo e tudo mais pra falar de futebol sempre aqui no nosso Placar Esportivo. E pra quê? Pra que você tenha informação com credibilidade, pra você ir pra janta com seus amigos, aquele futebol na quinta-feira, você fazer aquele churrasco e comentar as notícias que você ouve aqui, né? Justamente com os seus colegas pra ver se os assuntos batem, e com certeza eu digo pra você que vai bater com certeza. Bom, vamos para os destaques da edição desta quarta-feira. Vem com a gente. Placar Esportivo. Quarta-feira de gols e movimentação dos times no Brasil. Na Copinha, Corinthians vence Grêmio por 1-0 e vai à final contra o São Paulo. Campeonato Paulista tem vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos. Corinthians vence a segunda no campeonato. Em Minas tem vaias para Diniz e dupla Grenal estreia no ano no Gauchão. Todas as informações para você chegando no nosso Placar Esportivo. Hoje, graças a Deus, é quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. Muito prazer, meu nome é Sandro Barcelos e eu digo com muito orgulho para você. Vem que vem, vem que vem, vem que vem comigo, porque está no ar o Placar Esportivo. Seu pós-jogo é no Placar Esportivo. Fala, turminha, tudo bem? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. Estamos no ar com mais uma edição do nosso querido, maravilhoso, simpático e até agradável o nosso Placar Esportivo para chegar aqui na rádio nesta quinta-feira, hein? A gente está muito feliz de estar trazendo a informação com credibilidade. Olha, meu Deus do céu, gente, tô tão feliz aqui porque a gente conquistou algo bem bacana aqui no jornalismo. A gente vai contar pra vocês aos poucos, mas a gente conquistou uma coisa bem legal aqui na rádio e é muito legal a gente poder repassar isso pra você. Mas com calma a gente vai repassar, tá? E dizer pra você também que, cara, é muito bacana, é muito bacana e a gente ter essa parceria com o nosso ouvinte, e a gente pede para que você vá lá nas nossas redes sociais, dá uma moral pra gente lá, siga, curta, compartilha, dá coraçãozinho, joinha, o que for lá na rede social que você pode achar a gente, dá essa moral pra gente, pode ser? Fico muito feliz aí com essa parceria que a gente sempre tem por aqui. A gente traz a informação aqui, você confere com os seus colegas, bate papo sobre o mercado da bola, como é que tá teu time e tudo mais. Isso é muito bom. Obrigado mesmo de coração por a parceria que a gente sempre forma aqui no nosso Placar Esportivo. Vamos passar a agenda do que aconteceu na noite de ontem com os jogos que aconteceram nesta quarta-feira, trazendo aqui a agenda dos jogos. Eu começo falando do Campeonato Paulista. 4 jogos movimentaram o Paulistão ontem na terceira rodada. Bragantino 1, Velo Clube 0, Corinthians 2, Água Santa 1, Ponte Preta 0, Portuguesa 0 e Santos 1, Palmeiras 2. É o grande clássico que tivemos na noite de ontem. No Campeonato Carioca, o Maricá bateu Nova Iguaçu por 2-0, o Flamengo fez 5-0 no Bangu e o Botafogo perdeu pro Volta Redonda por 2-1. Vai se complicando a situação aí no Carioca. No Campeonato Mineiro tivemos Tombense 1, Itabirito 0, Atlético Clube 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Democrata também 1, Betim 2, Aimoré 0, Vila Nova 0, Uberlândia 1. Já eu passo também informações do campeonato com tabela e tudo mais. O Campeonato Gaúcho começou na primeira rodada ontem. São Luís 2, Avenida 1, Juventude 2, Ipiranga 0, Guarani de Bagé e Internacional ficaram no 2-2, São José e Pelotas 1-1, Brasil de Pelotas e Grêmio 0-0.
Também tivemos a primeira rodada da Copa do Nordeste. América 2, Juazeirense 1, Ferroviário 1, Sport 2, CRB 2, Vitória 2 e Náutico 1, Ceará 0. Na Copinha, o Grêmio perdeu pro Corinthians por 1-0. O Grêmio teve um jogador expulso e depois, olha, eu sinceramente vi muito erro de arbitragem aqui. Detalhe, tinha VAR lá no jogo, hein? Olha, arbitragem terrível lá, que favoreceu o Corinthians e colocou o Corinthians na final da Copinha. Eu só posso dizer isso, não sou corintiano, não sou gremista, mas é complicado essa arbitragem brasileira. Enquanto nós tivemos erros tão crassos, tão simples, a gente pode ver que realmente o Brasileirão vai perdendo qualidade. Os campeonatos que são os campeonatos brasileiros, que são organizados pela CBF, enquanto não organizar essa arbitragem, infelizmente vamos ter aí grandes problemas, né, para que possamos melhorar essa arbitragem, né? Tá bem complicado mesmo, de fato. Bom, a Copa Verde também começou, primeira fase, Ceilândia 1, Capital do Distrito Federal também 1 nos pênaltis, o Capital avançou 3-0. O Porto Velho bateu o Maitá por 3-2, o Vitória do Espírito Santo bateu o Rio Branco por 2, quer dizer, o Vitória perdeu pro Rio Branco por 2-1. O Tocantinópolis venceu o Gás por 2-1. Águia de Marabá ficou no 1-1 com o Independência, mas o Águia de Marabá venceu nos pênaltis 3-1. União Rondonópolis venceu o União de Tocantins por 3-0. São Raimundo de Roraima venceu o Trem por 4-1 e o Operário do Mato Grosso do Sul perdeu para Luverdense por 1-0. A Copa Verde aí que inicia também, né? Tivemos campeonato baiano também jogando, campeonato catarinense também jogando, enfim, campeonato goiano também. Meu Deus do céu, gente, olha, desculpa aqui, eu dei umas 3 bocejadas aqui que eu tô tentando segurar, peço desculpas aí, tá bom? O paraibano também, paranaense, enfim, os campeonatos estaduais estão movimentando, a gente traz alguns resultados pra você. Hoje, quinta-feira, o que a gente tem de jogo? No Paulistão, destaque pra São Paulo e Guarani. Tá? No Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta a Portuguesa e o Vasco enfrenta o Madureira. Deixa eu ver aqui no Mineiro. No Campeonato Mineiro tem América e Pouso Alegre. O Campeonato Gaúcho fecha a primeira rodada com Monson e Caxias. Copa do Nordeste, Fortaleza Motoclube, Souza e Altos, Bahia e Sampaio Correia. O Nordestão é bom demais. Aí tem Cearense, tem... Quem mais aqui? Catarinense, tem tantos campeonatos legais, goiano, paranaense e tudo mais, que bom, né? Estaduais aí sempre movimentando o pessoal e a gente traz alguma coisa pra você aqui no nosso Placar Esportivo. Placar Esportivo. Isso aqui que deu do calor aí, mas vamos lá, né? Bom, calorzinho também dá sono, né? Pelo amor de Deus. Bom, já falamos da agenda dos jogos, deixa eu falar primeiro então do Corinthians, que bateu o Água Santa, mantém 100% de aproveitamento no Paulistão, venceu o Água Santa por 2-1. E o Timão jogando, né, pela terceira rodada, mais uma vez com reservas. A equipe de Ramon Dias marcou com Alex Santana e João Pedro Choca, enquanto que o time de Diadema, cara, um golaço do Netinho batendo de fora da área, a bola foi rente à trave, entre o goleiro e a trave, a bola morreu no fundo da rede. Todos os gols foram no primeiro tempo e com isso o resultado, né, o Corinthians chegou à 10ª vitória consecutiva, um recorde neste século, somando os jogos, claro, do ano passado com estes jogos. O Corinthians vai a 9 pontos, abre vantagem na liderança do Grupo A do Paulistão e o Água Santa segue sem pontuar na competição, ocupando a lanterna do Grupo C. Tivemos aí, né, R$2.683.017 de renda para um público pagante de 41.352 pagantes. Tá aí então o Corinthians se movimentando bem no campeonato por enquanto, né? Se movimentando bem, aí o Corinthians, né, com a sua equipe mista, na verdade, né? Mista, né? Alguns jogadores entraram, alguns jogadores tipo Memphis Depay, Yuri Alberto, né? Quem mais aqui? O Rian entrou. Enfim, são vários jogadores que entraram
para fazer com que o Corinthians tivesse mais movimentação durante a partida. Muito bom, né? Muito bom mesmo, e ver o Corinthians dando essa repaginada no seu elenco, né? Mesclando aí com jovens e tudo mais. Não fez grandes contratações ainda nessa janela, mas o Corinthians está firme e forte aí para mais uma rodada e mais um campeonato. Tomara que o Corinthians tenha sucesso. Bom, vamos ouvir aí o técnico Ramon Dias, que falou sobre a vitória. Bueno, buenas noches. La verdad que no, la evaluación ainda no es generalmente cuando acá jugamos, ahí hacemos la evaluación. Y la mentalidad que me enseñó él de crianza es siempre ir por más, no nunca ficar contento con lo que la gente está haciendo. Ainda tem muito para melhorar, ficamos muito felizes porque por la temporada pasada que a gente fez, mas eso ya lo está esquecido, y ahora es todo olhar para frente y ainda tem muito para melhorar, muito para conquistar. Tomara que está todo dado para que las cosas acontezcan y dé certo. Entonces tomara que Dios nos ayude y podamos hacer el año que nós queremos. Pero nós, evaluaciones de nós nos hacemos porque ganhamos hoy y ya mañana tenemos que pensar el domingo y así sucesivamente, y estamos en un time muy grande, la exigencia es al límite, entonces estamos contentos por el grupo más que nada. La evaluación que hacemos del grupo de darle mucho valor a lo que a gente viene haciendo desde que comenzó el año, de los 3 jogos, ganar los 3, es muy importante para el grupo, para nós, para dar confianza al grupo de seguir acreditando en el trabajo, pero ficamos contentos por eso. Sí. No, Memphis ya siempre jugábamos con Garro y él de media punta, era una posición que él también en Francia él fez mucho, es un crack y puede jugar en cualquier lado, pero no estamos muy contentos con él, el minutaje que no estamos, que programamos al comienzo de la temporada está siendo feito, gracias a Dios, así que, pero está en muy buenas condiciones y nos da muita alegría como nos dio el año pasado. Também vamos ouvir o técnico do Água Santa, Marcelo Cabo. É um filme que a gente repete na terceira vez consecutivo, né? A terceira vez que a gente toma 2 gols no início do jogo. Então eu tentei acalmar os jogadores, né? Apesar de ter tomado 2-0, mas foram 2 gols de bola parada e o time estava com uma postura muito boa dentro do jogo. Assim, Corinthians, apesar de, claro, teve a predominância, a maior posse de bola, mas não nos levava a perigo, porque apesar de só ter tido uma sessão de treinamento e eu ter que mudar o sistema de 7 jogadores, mas tudo aquilo que a gente pensou pro jogo funcionou. A gente estava com uma postura muito boa dentro do jogo, tanto defendendo quando a gente entendia as nossas ações ofensivas assim que retomava a bola. Então a gente primou pelo sistema de 5-4-1 e aonde o Corinthians joga no losango, então a gente conseguiu anular essa superioridade numérica por dentro do Corinthians, né, fazendo os balanços necessários, encaixes necessários, e como a gente teve pouco tempo de treinamento, eu precisava toda hora estar estimulando meus jogadores que não perdessem a concentração e o estímulo ali. De uma maneira muito coloquial, muito didática, mas que a gente não perdesse a essência, porque nos faltou muito no jogo do Mirassol, essas tomadas de decisão, botar o pé na bola, competir, ter uma atitude maior. E hoje a gente mudou o perfil da equipe, a gente teve tudo isso dentro de um jogo. Entendo eu que a gente fez um bom jogo aqui dentro, poderíamos até ter saído com um resultado melhor, mas isso nos deixa assim muito confiante para a sequência da competição. Bem, o Paulistão segue, o Timão tem clássico pela frente, no domingo encara o São Paulo às 18h30 no Morumbi, já o Água Santa recebe o Bragantino sábado às 16 horas, é o Campeonato Paulista, e claro, a gente sempre traz aí para você os resultados e repercussão dos grandes jogos. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Fim do primeiro tempo de informações do nosso Placar Esportivo. Já eu volto trazendo mais informações para você. Aumenta o volume e fica por aí. Placar Esportivo. Profissionalize suas vendas com o Compre Aqui. Crie uma loja online, catálogo ou cardápio digital e receba pedidos direto no WhatsApp com pagamento via Pix, cartão ou dinheiro. Gerencie tudo em um painel facilitado por menos de R$ 1,70 por dia. Crie sua conta, cadastre produtos e comece a vender em minutos, agilizando o atendimento sem taxas ou comissões. Tenha uma loja virtual conectada ao Facebook, WhatsApp e Instagram. Fale com um de nossos consultores. 24 99833 1535 e solicite seu teste grátis. 24 99833 1535. Compre aqui. Transforme suas vendas agora. Rádio Conectados.
Simbora, gente, não para o nosso placar esportivo, trazendo a informação com credibilidade pra você aqui na Melhor. Placar Esportivo. É bom demais ter a tua companhia, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, é bom demais poder falar contigo aqui no nosso Placar Esportivo e sempre lembrando pra você estar seguindo o nosso Placar Esportivo, que é fundamental você seguir a gente nas redes sociais. Vai lá, dá essa moral pra gente, siga, curta, compartilha, dá o joinha, o coraçãozinho, like, o que for lá, dá essa moral pra gente, tá bom? Falando agora de Campeonato Paulista, porque tivemos o primeiro clássico da temporada. Mudança de roteiro nos minutos finais do primeiro clássico do ano. Palmeiras bateu o Santos por 2-1 nos acréscimos, por 2-1 lá na Vila Belmiro, na Vila Viva Sorte. Guilherme abriu o placar pelo Peixe aos 35 do primeiro tempo, mas Thales e Richard Rios deram a virada no segundo tempo. Bom, primeiro tempo, Santos e Palmeiras fizeram um primeiro tempo morno, com 10 finalizações ao todo, sendo apenas uma para cada alvo. Richard Rios, logo nos primeiros minutos, arriscou a melhor chance do Verdão, mas foi o Santos quem abriu o placar. Aos 35 minutos, Guilherme cobrou uma falta direto, viu a bola desviar na mão de Thales e na barreira e fez 1-0. Comemorou imitando Neymar e na saída de campo despistou na entrevista. É só uma coincidência, mas tomara que não seja no final. Aí, no segundo tempo, as mudanças deram outro ritmo ao Palmeiras, que voltou mandando uma bola na trave com o Estevão. Nos primeiros minutos, as investidas se acumularam até que aos 22, Thales recebeu o cruzamento de Maurício para empatar de cabeça. O Santos parecia cansado, arriscou com o Luan Pérez e parou em Everton. Enquanto isso, as trocas no Verdão deram novo gás e aos 46 minutos, Richard Rios aproveitou o escanteio de Rômulo para dar virada 2-1. Jogo fechado lá na Vila Belmiro, 2-1 para o Palmeiras, conseguiu a virada no segundo tempo e vem crescendo aí no campeonato. Palmeiras assume a liderança do grupo D com 7 pontos, enquanto o Santos permanece em segundo do grupo B com 4. As equipes voltam a campo no sábado. O Santos visita o Velo Clube às 18h30 e o Palmeiras recebe o Novo Horizontino às 20h30 do sábado. Bora ouvir primeiro Pedro Caixinha, o técnico do Santos. Sim, começando então pela linha, pelo bloco. Aquilo que nós estamos a preparar é a equipa para que possa ter um bloco mais alto. E aquilo que nós já sabemos do Palmeiras é que procura, e muito bem com o seu goleiro, explorar aquilo que é a profundidade e as costas da última linha. Eu acredito que a equipa não entrou bem no jogo. Se vir o primeiro lance, marca logo aquilo que é a saída da nossa primeira linha, a saída da linha do nosso meio campo para tentar pressionar a bola de saída, e a nossa defesa ficou. E quando a defesa ficou, dá-te uma sensação de vou para a frente, fico para trás, cria aqui um desequilíbrio, e o Palmeiras, aos 10 segundos, aos 15 segundos, tem logo uma situação de chegada no nosso gol. Então aquilo que nós queríamos para o jogo era criar momentos de pressão. Não tem a ver com linhas altas ou linhas baixas, conhecer o momento em que eu posso chegar e pressionar na frente. Fizemos isso algumas vezes no primeiro tempo, não tanto em termos da forma tão agressiva e tão competitiva e aguerrida como eu quero que façam, e vou frisar como eu quero que façam, mas tendo em conta aquilo que era a defesa da profundidade, e conseguimos fazer essa defesa da profundidade. Eu acho que no primeiro tempo, nesse particular, aquilo que nós falhámos foi na defesa depois da segunda bola, que era ganho pelo meio campo do Palmeiras, e ficavam de frente para a nossa última linha. Então, em termos defensivos, queríamos isso, mas queríamos também, porque sabíamos que havia momentos em que íamos não ter bola e teríamos de estar mais baixo e saber defender nesses momentos, que a equipa tivesse num bloco médio, mas com muita agressividade, em particular naquilo que eram as dinâmicas que esta equipa do Palmeiras tem muito boas sobre os corredores laterais. Fazem aquelas triangulações muito boas. Na primeira parte, muito sobre o nosso lado direito, e nós não conseguimos travar no triângulo defensivo e não conseguimos também compactar como equipa. A equipa ainda não tem, quando está num bloco médio, saber fechar os espaços, saber ter o sacrifício. Eu acho que hoje, em termos
termos gerais, eu resumia o jogo de uma só maneira. Jogar como equipa contra o Palmeiras requer que nós sejamos sempre muito, muito, muito competitivos. E depois Abel Ferreira do Palmeiras. Olha, as substituições foram feitas por questão física, as duas, dentro daquilo que é o nosso plano que temos para este início de temporada, onde estamos a preparar a equipa em competição. Foi por isso, os jogadores mantiveram as mesmas funções. A única diferença é que, na minha opinião, eu acho que nós começamos um jogo dinâmico, agressivo, controlamos o jogo, mas não conseguimos ser agressivos no último terço, ou seja, conseguimos com alguma facilidade levar a bola ao último terço, mas faltou ser mais agressivo nesse momento, chutar mais, cruzar, fazer coisas, e foi isso que eu acho que melhoramos da primeira para a segunda parte. Acho que continuamos a ser na mesma dinâmicos, intensos. O Santos acabou porque acontece, às vezes quando eu vos falo na sorte ou na felicidade, ela acontece no jogo, como foi o primeiro golo do Santos, e às vezes em determinados jogos isso conta muito, ter essa pontinha de felicidade, essa pontinha de sorte, se vocês quiserem. Claro que nós sabemos que isso dá muito trabalho, mas o futebol há de ser sempre um jogo, e portanto eu acho que não há outra explicação para esse golo a não ser sorte e felicidade, que acontece, umas vezes é a nosso favor, outras vezes é contra nós, mas eu acho que nós de um modo geral fomos muito consistentes nos comportamentos que pedimos naquilo que tem a ver com a nossa dinâmica ofensiva e defensiva, e muito sinceramente eu acho que o que melhorou foi a agressividade do último terço, para poder chegar ao último terço e criar, fazer coisas, fazer finalizações, meter a bola no poste, um possível penalti que estava fora de jogo, ter escanteios, fazer golos. É isso que eu chamo e que acho que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda, sobretudo na agressividade do último terço. Placar Esportivo. Tá aí, falamos do Campeonato Paulista, agora escuta isso aqui. O Cruzeiro tá no início de temporada. O Alisson. Essa bronca da torcida com quem, hein? Cazé, Carina. Fernando Diniz, Rogério. O pessoal tá xingando bastante o técnico do Cruzeiro. A pressão já vem do ano passado, né, Rogério? A verdade é essa, né? Eu acho até que ele entregou no jogo nos Estados Unidos uma atuação melhor que a do Atlético no clássico. Ele ter vencido e arrefecido isso. Eu perguntei porque eu não sabia se estavam gritando juiz ou Diniz. Porque rima, né? Isso é a torcida do Cruzeiro brabíssima com o Fernando Diniz após a derrota. Aliás, isso aí é durante o jogo, tá? Durante a transmissão do jogo da Rede Globo, eu gravei isso pra poder mostrar pra você. Cara, sensacional. A torcida simplesmente na segunda ou terceira rodada, preciso ver só pra me confirmar aqui, pra não passar a informação errada. Mas eu acho que é a segunda rodada do Mineirão. Segunda rodada do Cruzeiro no Mineirão, já perde o primeiro jogo e a torcida simplesmente perdeu a paciência com ele, Fernando Diniz, né? A torcida gritava aí, né? Homenagens aí para o técnico. O treinador, cara, no jogo dá pra ver que o Cruzeiro teve muitas dificuldades pra chegar com conclusão concreta em cima do Atlético, que jogou muito bem o Atlético. O Atlético jogou demais, cara. E o Atlético conseguiu vencer aí o Cruzeiro por 1-0, tá? O Cruzeiro não teve Gabigol, tá? E também não teve Matheus Pereira, que é o atacante aí, pelo enquanto, quem fez o único gol do Cruzeiro nesta temporada, né? É o terceiro jogo já do Cruzeiro. Acho que esse é o primeiro com o time misto, e ainda temos aí alguns jogadores, né? Time misto da equipe do Cruzeiro, alguns titulares, tá? Já tem aí o William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon na defesa, né? Já teve o Lucas Romero. Cara, pra mim, time quase titular, tá? Pra mim, time quase titular. E o Cruzeiro mostrando muita dificuldade. O técnico Fernando Diniz acabou falando dessas dificuldades ainda encontradas durante os primeiros jogos do Cruzeiro. Eu acho que a gente não, como um todo, a gente não fez um bom jogo, porque ter jogado melhor. A partir da parada técnica do primeiro tempo, a gente melhorou no jogo, tava criando situações e oferecendo menos transições para o Atlético, porque até a primeira metade do primeiro tempo o jogo ficava lá e cá o tempo todo, a gente correndo os riscos desnecessários. A gente ajustou quando voltou
voltou pro segundo tempo, estava parecido com o final do primeiro tempo, a gente com controle, mas não conseguia fazer o gol. E nas trocas a gente tem uma programação Conectados. então já ia sair o Eduardo colocando o Christian, achei que ia dar mais movimento pro time, mas logo depois das trocas a gente tomou um gol numa bola parada, que a gente ofereceu algumas bolas paradas desnecessárias, a gente estava picotando muito o jogo, então a gente tinha que evitar a falta, porque era uma das chances mais possíveis deles fazerem o gol, seria uma bola parada, então a gente tinha que evitar a bola parada, não oferecer, e a gente acabou tomando o gol. Ele tinha feito uma troca, o Roger, colocando acho que 2 laterais antes de fazer o gol, e depois a gente se perdeu um pouco como time, e estava tentando resolver de uma maneira muito rápida, a gente acabou criando menos do que estava criando até então. O Venâncio, assim, eu vou responder bem direto a tua pergunta, só com vitória, não tem outro caminho. Se não ganhar, não tem convencimento pro torcedor, e o torcedor está no direito dele de vaiar, e é isso, tem que ganhar jogos, ganhar jogo e ganhar campeonato, senão vai ser esse ambiente que teve depois que a gente tomou o gol. Placar Esportivo. Te ser bem sincero, se o Cruzeiro perder aí pro Atlético Mineiro, eu acho que o Diniz já dá adeus já ao Cruzeiro e vai ser um dos primeiros treinadores a caírem aí no ano de 2025. Tenho as minhas dúvidas, né? Porque o Cruzeiro tem um bom time, tem um bom elenco, né? Tem um bom plantel, mas de repente o Fernando Diniz não tá conseguindo passar aí o que precisa para esses jogadores e acabam tendo dificuldades aí para seguir em campo e tudo mais. Sei lá, eu acho que o Diniz vai ser o primeiro a cair, tá? Deixa eu falar aqui que o Grêmio jogou contra o Brasil de Pelotas e ficou no 0-0. Estreia do técnico Quinteiros, né? O técnico Quinteiros, como é que é? O Gustavo Quinteiros fez a sua estreia jogando, né, um campeonato gaúcho, jogo 0-0, o Grêmio teve bastante superioridade, mas faltou ainda a pontaria, acertar aquela pontaria, faltou um pouquinho mais de capricho aí do Grêmio para poder fechar a partida com um placar positivo. E o Internacional, cara, o Internacional me surpreendeu. O Inter saiu na frente, né, ganhando de 1-0 com um gol de pênalti, mas aí sofreu o empate e a virada em questão de 5 minutos. Deu um apagão aí no Internacional que custou, né? Custou aí o primeiro tempo inteiro do Internacional atrás da equipe do Guarani de Bagé, e aí depois o Inter veio para o segundo tempo um pouco mais organizado e fechou o placar com Victor Gabriel. Acho que foi de cabeça o gol do Victor Gabriel, eu não assisti, né? Eu não assisti. Isso aí, foi o gol de cabeça do Victor Gabriel, deixando tudo igual, 2-2 lá em Bagé, na Fronteira. Então a dupla Grenal estreando com um empate e faltando um pouco de capricho nas pontarias aí. O Inter pelo menos marcou gols, o Grêmio ficou no 0-0. Próxima rodada do Gauchão acontece no final de semana. Placar Esportivo. Então é isso, gente. Obrigado pela audiência. Quinta-feira chegou aqui com o nosso Placar Esportivo. Obrigado pela audiência, que Deus te abençoe. E a gente volta a se falar, se Deus quiser, amanhã com a última edição do Placar Esportivo desta semana, trazendo conteúdo para você aqui na programação. Mais uma vez, muito obrigado. Vem aí mais um campeão de audiência aqui na programação. Voltamos amanhã com o Placar Esportivo. E não esqueça, beba muita água. Tchau. Fim de jogo no Placar Esportivo. Até a nossa próxima edição. Rádio Conectados. Diferente das iguais.